A saudação fraterna a todos os queridos irmãos. O Natal está aí às portas. Próximo dia 25, todos os cristãos estarão comemorando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui a nossa igreja vai comemorar antes do dia 16, próximo domingo, como já foi anunciado. Então, mais uma vez, o Natal chegou. E cabe-nos fazer ou responder uma pergunta. Natal é festa ou é culto? Se respondermos que Natal é festa, então aí estão os grandes preparativos para essa festa, essas festividades todas, essas iguarias que estão sendo preparadas, as pompas, as riquezas, os presentes que estão sendo preparados, as músicas todas, os shows até, as luzes que ornamentam as casas, as ruas, as lojas, enfim, tudo quanto os bens materiais podem proporcionar ao prazer e à alegria, estão aí em preparativos para comemorar a grande festa do Natal. Agora, se nós respondermos que Natal é culto, então precisamos nos conscientizar da verdadeira razão do Natal, que é o encontro espiritual, a paz interior, devendo as pessoas voltarem-se mais para Deus, procurando assim ter mais fé, mais amor, vivendo mais com oração, preparando dessa forma o coração, a alma e o espírito, para que essa comemoração válida seja para o ano todo, não só para um dia específico. Então, que responderemos? Natal é festa ou Natal é culto? Ou pode ser festa e culto? Vamos considerar então por alguns instantes, eu vou ler um compilado que eu fiz, e depois vamos, então, tentar responder a essa pergunta. Agora, vamos deixar bem claro, sem dúvida nenhuma, que Jesus é o motivo do verdadeiro Natal. Se é festa e o personagem que está sendo homenageado, festejado, não é Jesus, não é Natal. Se é culto, quem está sendo cultuado, reverenciado, não for Jesus, não é Natal. Então vamos passar a considerar alguns pontos. Eu vou ler, procurar ser bem conciso. Mais uma vez, vamos comemorar o nascimento de Jesus Cristo. A história do Natal é narrada nas páginas do Evangelho e é uma grande história, a grande e maior história já contada, a história do Natal de Jesus. Não só porque fala da nossa redenção, mas porque se refere ao grande Salvador. Jesus, sendo o Filho de Deus, revelou sua grandeza em todas as suas dimensões. Tudo quanto Jesus fez, todo o seu ministério, foi maravilhoso. Agora, mais sublime foi o seu nascimento, singular. Nenhum outro caso aconteceu como o do nascimento de Jesus. Era o seu nascimento, a grande esperança que depositavam nele, antes dele nascer, quando ainda era uma promessa. A expectativa em torno da sua vinda era muito grande. Grandes foram os preparativos para a sua vinda, até que chegou o tempo
no calendário de Deus de Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, os gregos já tinham preparado o mundo cultural, de tal maneira que predominava a cultura grega, de forma que os evangelhos todos e outras cartas foram escritas no grego, para que fosse entendida em várias nações. O próprio Velho Testamento foi traduzido para o grego, para que todos tomassem conhecimento de todas as promessas e todos os preparativos para a vinda de Jesus. Também no mundo político, os romanos estabeleceram um domínio, de tal forma que havia a chamada Pax Romana, para que não houvesse mais aquelas insurreições que tinham ebulição em todo o mundo. Os romanos tinham conseguido dar uma certa segurança para que o evangelho pudesse ser disseminado. E os judeus foram os depositários da questão religiosa. Os judeus, pois, garantiram que as páginas da Bíblia fossem preservadas e todas as promessas feitas fossem conhecidas. De tal forma que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Gálatas, escreveu o seguinte: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, na plenitude do tempo, no tempo certo, no calendário de Deus, Jesus nasceu. Então, vamos considerar alguns pontos. Primeiro, Jesus nasceu em cumprimento de uma promessa. Sempre que Deus vai realizar alguma coisa com referência ao homem, ele o avisa com antecedência. Tal a consideração que Deus tem para com a sua criatura, os homens. Só para citar um caso, vocês lembram que quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra devido à sua iniquidade, está lá registrado em Gênesis 18, 17, não vamos precisar consultar. Deus disse assim: ocultarei ao meu servo Abrão ao que estou para fazer? E Deus veio e disse a Abrão o que pretendia fazer: destruir Sodoma e Gomorra. E lá estava um sobrinho de Abrão, Ló, e sua família. Então Ló começa a dizer para Deus: mas vai destruir duas cidades, e lá se tiverem 50 justos, não perdoaria? Tudo bem, se tiver 50 justos, perdoarei a cidade. Mas não tinha, nem 40, nem 30, nem 10, só 5. Ló e sua família. Mas Deus avisou, preveniu. E outros tantos casos, Noé, Deus avisou que iria destruir a humanidade. Noé pregou durante muito tempo, os homens não deram ouvido, mas Deus avisa. E assim foi. Logo que entrou o pecado no mundo, Adão e Eva no jardim transgrediram, mas Deus anunciou que mandaria um Salvador. Está lá em Gênesis 3,15. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Deus preveniu que mandaria um Salvador para redimir o pecador. E para que o ser humano não permanecesse desviado do seu alvo, Deus chamou Abraão da sua terra. Ele lhe deu a terra de Canaã, e por herança, e formou um povo para que fosse quem proclamasse esses avisos de Deus, o plano de Deus. E Deus revelou-se a este povo de muitas maneiras. Lá no capítulo 1 de Hebreus está escrito que Deus falou tantas vezes, diversas vezes, de muitas maneiras,
prometendo que salvaria o seu povo, que mandaria um redentor. Também, lá nos livros de Levíticos, Deuteronômio, Deus deu orientação de como esse povo deveria se conduzir até que viesse o Salvador. E levantou muitos profetas e falaram ao povo de Deus de maneira farta e de muitas maneiras, e anunciaram que viria um Salvador, que Deus não deixaria o povo nos seus pecados, em trevas. É o texto que nós lemos agora, inicialmente, de Isaías, no capítulo 9. Aquele povo que andava em trevas, Deus prometeu que resplandeceria a luz. Então, Jesus veio, Jesus nasceu para cumprir o que Deus prometeu, para cumprir o plano de Deus. O segundo ponto, Jesus nasceu para que Deus se identificasse com o homem. A Bíblia diz que Jesus é o perfeito e o único mediador entre Deus e os homens. E isso jamais seria possível se Jesus não tivesse tomado a forma humana. No Natal, Jesus tornou-se nosso irmão, identificando-se plenamente conosco. Quando Jesus morreu na cruz, ele pôde ocupar o nosso lugar, representar a raça humana. Dentre os homens, não havia ninguém que pudesse fazer a expiação pelos nossos pecados. Foi preciso que Deus se identificasse conosco por meio de Jesus Cristo. Por isso foi preciso que Jesus viesse ao mundo e tomasse a forma humana e se tornasse Deus homem. Não foi uma identificação temporária, mas eterna, nem parcial, mas completa. Jesus, o varão perfeito, o Deus encarnado. Em Jesus, Deus identificou-se conosco. Foi preciso que Deus se tornasse homem em Jesus para ocupar o nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. Terceiro ponto, Jesus é Deus que interfere na história humana. A humanidade caminhava inexoravelmente para a perdição, andava em trevas. No mundo não havia ninguém que pudesse frear ou mudar o rumo que conduzia a humanidade para o abismo, para o precipício. Então foi preciso que Deus interferisse. Para isso que Jesus teve que vir e estar conosco, sofrer por nós, ferir-se por nós e por fim morrer para que fôssemos livrados da perdição. A Bíblia diz, como nós lemos no início, que o povo andava em trevas. E então, quando Jesus veio, viu uma grande luz. Foi isso que aconteceu com os pastores que estavam cuidando do seu rebanho naquela noite. Viram uma grande luz brilhou e foi-lhes anunciado que o Salvador havia nascido e estava na manjedoura. Os magos viram com muita antecedência aquela luz, aquela estrela brilhante, que anunciou que lá naquele local, Belém, Jesus tinha nascido. Deus interferiu na história humana. Quarto ponto, em Jesus, Deus se revela ao máximo. Em dia bem claro, há um momento em que o sol está no auge, o sol está a pino, como nós falamos. É o ponto máximo onde o sol brilha com o seu calor e ilumina a todos. Nessa revelação progressiva, como nós citamos no início, que foi anunciado nas páginas da Bíblia, era como se fosse uma manhã, uma revelação que vinha anunciando que o sol brilharia no ponto máximo.
Deus fez isso. Ele alcança o máximo do seu fulgor em Jesus Cristo. Esse ponto em que o sol está brilhando é o ponto em que Jesus nasceu. E Deus se revela. As revelações que vieram antes, através de sonhos, visões, palavras reveladas aos patriarcas e profetas, tudo não passava de um sol da manhã. Porém, em Jesus, temos uma luz meridiana, luz máxima de Deus ao homem. É por isso que o escritor aos Hebreus assim se expressa. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E o próprio Jesus disse: quem me ama, quem vê a mim, vê o Pai. Olhando para Jesus, vemos o máximo que podemos ver de Deus. Então, irmãos, Jesus nasceu para que a promessa de Deus de salvar o mundo fosse cumprida. Jesus nasceu para que Deus se identificasse com a humanidade. Jesus nasceu para que Deus interferisse na história humana. E Jesus nasceu para revelar quem é Deus. É a máxima revelação de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai, Jesus afirmou. Irmãos, então, diante dessas considerações, como vamos comemorar o Natal? Natal não é comida nem bebida, mas é a vinda do reino de Deus aos nossos corações. Reino de paz, de alegria e adoração. Natal, pois, é luz. Devemos comemorar o Natal como recebendo a luz que veio ao mundo. Estão aí as cidades, as lojas e os lares se enchem de luz, como que inconscientemente todos reconhecessem que Jesus é a luz do mundo. Jesus mesmo declarou: eu sou a luz do mundo, lá em João 8,12. Deus é luz. O apóstolo, na sua carta, afirma: foi assim que aos pastores de Belém o céu se abriu, derramando sobre eles muita luz. Em plena noite, brilhou a luz. Os magos, como nós já dissemos, seguiram aquela estrela, que era a luz. Então, luz é alegria, é beleza, é regozijo. Festejemos o Natal, então, com muita luz, com muita claridade, com muito discernimento, porque Jesus é luz. E os presentes? Nessa época, muitos se presenteiam, presentes para cá, presentes para lá. Por que isso? Porque parece que também, inconscientemente, as pessoas reconhecem que Jesus é o maior presente de Deus à humanidade. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu de presente Jesus, o Salvador. Então, Jesus, presente de Deus para a humanidade. E, em troca, quando você dá presente, recebe esse presente também. Quando recebemos o presente de Deus, o maior presente que é Jesus, nós também devemos dar de presente a Deus, a Jesus, a nossa vida. Devemos retribuir esse presente. Natal é cânticos também. Quantos cânticos estão sendo entoados aí, ensaiados, treinados? Também as pessoas sabem que Natal é cântico. Quando os anjos anunciaram que Jesus nasceu na manjedoura, eles entoaram um cântico maravilhoso. Eu não sei a música desse cântico, mas eles cantaram assim: glória a Deus nas maiores alturas. Não pode haver Natal sem hinos, sem cânticos
que são expressão do nosso regozijo. Que o Natal, comemorado por nós, seja expressado através de cânticos, de regozijo, de muita exaltação a Jesus, o nosso Salvador. Natal também é adoração e louvor. Os pastores, depois de terem visto Jesus na manjedoura, voltaram glorificando e louvando a Deus. Os magos, quando chegaram ao lugar onde Jesus estava, prostraram-se e adoraram Jesus na manjedoura. Então, Natal também é adoração e louvor. Glorificar a Deus, louvar a Deus, adorar ao nosso Deus. Também, Natal é reconciliação. Quando os anjos anunciaram glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então, Natal é reconciliação também. Não só a reconhecer e glorificar a Deus, mas também a reconciliação com os homens, os nossos semelhantes. Em face da reconciliação que Deus vinha fazer com o homem em Jesus, Ele requer paz entre os homens. Reconciliação completa só existe quando se opera no sentido vertical com Deus, entre homem e Deus, e no horizontal, entre nós e o nosso semelhante. Natal, pois, então, é luz, porque Jesus é luz. Natal também pode ser presentes, porque Jesus é o maior presente de Deus, e podemos retribuir esse presente, oferecendo também nossas vidas a Deus. Natal é cântico, é louvor, é glorificação a Deus. Natal é adoração a Deus. E Natal é reconciliação com Deus e com os homens. Finalizando então, irmãos, aproveitemos em mais esse Natal para nos reconciliarmos com Deus. Façamos desse Natal uma festa e um culto para nós e também para o nosso Deus. Então a resposta, Natal pode ser festa sim, com alegria, com regozijo, e adoração e culto ao nosso Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, conceda a todos nesse Natal um coração puro, cheio de esperança e verdade, para que, unidos pelo poder da fé, proclamemos a grande exaltação. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Esse é o texto básico que nós inserimos na liturgia. Glória a Deus nas maiores alturas, por Jesus ser o nosso Natal. E que nós possamos, pois agora, proclamar e reconciliarmos com Deus e com os nossos semelhantes. Porque Deus quer bem aos homens e por isso me enviou Jesus. Terminando, eu quero citar uma frase do pastor Billy Graham. Ele diz o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua. O maior acontecimento da história foi o de Deus ter descido e pisar na terra. Jesus veio para nos salvar. Por isso o Natal deve ser bem comemorado por nós. Amém?